Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Globo Ruralcast, nesta série especial Conversa com o Futuro. E eu quero começar esse episódio com uma pergunta para você. Quantas vezes você, produtor rural, revendedor, você ligado à cadeia do agronegócio, já ouviu a frase: agricultura é uma indústria a céu aberto? Pois é, acredito que muitas vezes você deva ter ouvido essa frase. Porque, é claro, a preocupação com o clima por parte do produtor rural e por parte da cadeia é constante. O produtor sempre ali com um olho no desenvolvimento da lavoura, outro olho na previsão do tempo, acompanhando tudo a cada dia, como é que o clima vai se comportar, tentando saber e tentando entender como é que o clima vai se comportar no plantio, no desenvolvimento e na colheita da sua produção. E essa preocupação é cada vez mais importante, cada vez mais constante, principalmente nesse momento em que se fala tanto de mudanças climáticas e de como as mudanças climáticas afetam e ainda vão afetar a produção agropecuária. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Será que o clima vai redesenhar ou já está redesenhando o mapa da produção agropecuária brasileira? E para conversar sobre esse assunto, temos aqui dois convidados. Ludmila Hattes, pesquisadora do Instituto de Pesquisa da Amazônia, o IPAM, e do Woodwell Climate Research Center. Ludmila, bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui no Globo Ruralcast. Obrigada, Rafael, pelo convite. É um prazer estar aqui. E também Marcelo Brito, secretário executivo do Consórcio dos Estados da Amazônia Legal e enviado especial do Brasil à COP30, a Conferência do Clima da ONU. Marcelo, também seja bem-vindo. Grande honra estar aqui de volta, né. Isso É, aqui é a nossa casa do agro, então muito obrigado pelo convite. é um prazer receber vocês e tenho certeza que o produtor rural e todo representante da cadeia do agronegócio que está nos assistindo nesse momento está bastante interessado naquilo que vocês têm a dizer e naquilo que vocês têm a trazer de informação para eles. Eu queria começar, antes desse bate-papo, antes da gente começar esse bate-papo, queria informar você que está nos assistindo que esse e outros episódios do Globo Ruralcast estão no nosso site, nas nossas redes sociais, também no nosso canal do YouTube, o qual eu convido para você se inscrever, para você ativar as notificações, para você compartilhar, para você curtir, para você comentar. Diga lá que assunto você quer ouvir, que assunto você quer acompanhar a gente conversando aqui no Globo Ruralcast, tá bom? Então, dito isso, vou passar aqui então para os nossos convidados. Vou começar aqui com a Ludmila, perguntando para ela e o Marcelo, evidentemente, aqui é um clima de conversa, vamos bater papo aqui. Mas, Ludmila, eu queria começar perguntando para você exatamente o seguinte, né? Eu falei na abertura que o clima, eu coloquei essa questão, né? Se o clima está ou pode estar redesenhando aí o mapa da produção agropecuária brasileira. Dá para a gente pensar nisso, em um redesenho da produção agropecuária brasileira? Como é que as mudanças climáticas estão chegando estão afetando isso nesse momento? Sim, sim. Rafael, eu queria trazer uma perspectiva histórica, assim, né? Claro, por favor. O meu pai era produtor rural e ele plantava milho. E até hoje ele tem a mania, quando começa a chover, ele chega no quintal, embaixo da chuva, assim, olha e fala, graças a Deus está chovendo. Então, para ele, a chuva era sempre muito bem-vinda, né? E aí, em 2016, eu me mudei para Canarana, no Mato Grosso, e estava visitando um produtor rural, o Henrique, e aí ele viu aquele céu nublado, ele tinha plantado a soja já fazia alguns dias, ele deu uma coçada na testa e falou assim: ai, 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 se não bater um solzão agora, essas plantas não vão ficar rústicas e não vão ter raízes muito profundas, então a hora que vier o veranico de janeiro, eu vou ter problema. E assim, isso para validando aí, né, a sua fala no início de que a agricultura é esse grande empreendimento a céu aberto. E sempre o produtor ali, né, aquela coisa de joga a semente, depois vem o joelho na terra pedindo para rezar na hora certa e não parar, né. E aí quando a gente vê o mapa de adequabilidade climática no Brasil, a gente vê que ele está mudando, e está mudando muito. Muitas vezes, quando eu falo que eu trabalho com mudanças climáticas, principalmente para as pessoas mais leigas, eles me perguntam assim: "E quando é que o mundo vai acabar?". Com as enchentes do Rio Grande do Sul, o mundo acabou para 200 pessoas e acabou com mudanças climáticas. Para 20% dos municípios ano passado, foi o fim
da atividade econômica de vários produtores, porque eles perderam tudo com a seca do ano passado. Então, às vezes, a gente acha que essa mudança do mapa vai ser, num futuro, a gente falava mudanças climáticas futuras, né? Uhum. Mas hoje a gente já vê que é uma realidade e já vem acabando para muitos setores, para muitas pessoas. Infelizmente, às vezes isso significa o fim da vida, né? Como a gente pôde ver no Rio Grande do Sul ano Sim, você retrasado. citou esse caso que foi bastante extremo e tem outros, né? As safras recentes de café aí, ora com geada, ora com Com seca, fogo. né? O fogo também, e aí todas essas preocupações, né? E muitas vezes é uma preocupação que, né, é um dano que acaba tendo numa safra, mas aí dependendo da cultura já provoca, já pode ter efeitos para a safra seguinte, porque tem a questão da recuperação da planta, dependendo do tipo de lavoura que nós estamos falando. Então, quer dizer, é, isso tudo dá uma ideia, né, Ludmila, Marcelo, também da urgência, né? Se alguém ainda não se atentou para a urgência de olhar cada vez mais para esse tema, acho que já passou da hora, né, Ludmila, Marcelo? Olha, como eu sou um pouco mais antigo, bem mais antigo que a Ludmilla, eu me lembro do tempo que a gente ia comprar terra para plantar ou para ampliar a fazenda, a gente olhava custo de terra e fazia análise de risco econômico e financeiro. Esse era o único risco. Até que chegou um momento que a gente tinha que fazer uma análise de risco climático. E quando a gente faz uma análise de risco climático, a gente tem que olhar para o tipo de planta que você vai jogar lá, que tipo de semente. Eu trabalhava com cultura perene e já em 2010, tá, nós estamos falando de 15 anos atrás, eu fui até a Tailândia, porque uma empresa da Tailândia tinha desenvolvido uma semente para palma, né? Palma é dendê, né? Tinha desenvolvido uma semente de alta produtividade, produzindo acima do paralelo 12, já perto do paralelo 13, até um pouco acima do paralelo 13, que é uma área imprópria para plantio de palma. Tá? E eu fui lá, vi, e estava produzindo muito bem, e importamos. Em 2012 nós plantamos isso aí. Pouco tempo antes, a gente tinha importado sementes aqui da Colômbia e do Equador, altamente produtivas, que não deram nada aqui no Brasil. Nada. No paralelo 13. Para plantar no paralelo Não, para 13. plantar aqui no paralelo nosso aqui, né? Aham. Do... O paralelo 13 dá mais ou menos ali no rumo da Ilha do Bananal. Uhum. Exato, tá? Exatamente. Para o nosso pessoal, para quem está nos assistindo, ter essa Exato. referência. Área seca, né? Canarana, eu morava em Canarana, né? Canarana Uhum. está exatamente ali no paralelo 13. Uhum. Exato. E a Ilha do Porque Bananal. palma precisa de muita chuva. Aí, se o cara está plantando num lugar que é seco, você fala, pô, esse negócio aqui é espetacular, tá? E aí, você começa a fazer uma série de variações, uma série de mudanças que muda todo o perfil de sua plantação e muda o perfil da sua produtividade. Às vezes você tem uma planta resistente, mas o perfil da utilização das usinas processadoras tem que ser diferente. Você precisa de um equipamento diferente, porque o fruto que sai dali é mais duro ou mais mole. Olha só. Tem mais óleo ou menos óleo. Aquela região lá do Pará, ali nós estamos em qual paralelo ali, mais ou menos? Mas onde, Em Belém. mais ou menos? Belém. 5? Por ali, mais ou menos? Agora eu vou até conferir. Não, confere, por Então, favor. Belém, sempre a zona de endemismo de Belém sempre foi uma área ali entre 2.000 e 2.500 milímetros de chuva ano, e até muito bem distribuído. Tá? Então a gente olhava e falava, aqui nunca vai dar para plantar grãos. Hoje você chega ali, Moju, Tailândia, Acará, Tomiaçu, Concórdia. 1,5. É? Quase Tá. quase na linha do Equador, né? Exato. Tá cheio de soja. Milho. Vamos lembrar que, mais recentemente, a Impasa inaugurou ali no Maranhão, no sul do Maranhão, uma enorme processadora de etanol de milho. Então, nós estamos vendo uma migração dos grãos para cima. Isso não é só no Brasil. Quando a gente olha a região de Manitoba, lá no Canadá, que sempre foi uma região muito fria, o norte do Canadá, sempre foi produtora só de culturas de inverno. Hoje você encontra soja e milho sendo plantado lá também. Então, essa é uma adequação que vai ocorrer no mundo todo. Algumas positivas, algumas regiões ganharão e outras perderão. Vamos dar uma Por olhada. exemplo, Marcelo. Vamos dar uma olhada nos nossos colegas lá do Rio Grande do Sul, gente. Nos últimos 10 anos, os caras tiveram enchente, seca, geada e ciclones. Faltou alguma coisa?
do que tem no Brasil não faltou nada. Faltou terremoto e erupção vulcânica, que não existe. O resto Que não aconteceu. está ligado no mudança climática. Exatamente, que não está Está ligado. ligado, está Então, acontecendo. tudo que você possa imaginar, então, os prejuízos provocados lá dentro foram gigantescos. E os prejuízos no Brasil, pega a seca do ano passado, né, Lúcio? Foi gigantesca, com impactos muito grandes. Aí você vai falar com o pessoal, você fala assim, tal região teve uma perda de 20 bilhões de reais. Aí o cara fala, pô, nosso agro fatura mais de 1 trilhão, 20 bilhões não é nada. E é em cima disso que a Ludmila falou. É o fim do mundo para algumas pessoas. Para aqueles que perderam, principalmente num país onde não tem seguro rural, o que ele perdeu, ele quebrou. Ele não volta para o setor. E ele, se ele não quebrar, conseguir refinanciar, ele leva para o ano que vem, tem outro problema, aí é o fim e ele termina endividado. Então a gente precisa parar de olhar o todo e entender que é o fim do mundo para um monte de gente que acaba deixando o setor, ou então vai mudando, né? Vai mudando e levando mais para cima. Fato interessante, você chega em Rondônia, por exemplo, todos os municípios de Rondônia têm um centro de tradição gaúcha. Todos, sem exceção. Nós estamos em Rondônia, estamos no Rio Grande do Sul. Então, assim, quando você faz essa transferência de culturas agrícolas, você faz uma transferência de culturas sociais, digamos assim, uma estruturação dos modos de vida, do viver e até do olhar à região. É difícil você achar que o pessoal de Roraima ou do Amapá, amazônidas que estão ali uma vida inteira, vão ter a mesma visão da floresta amazônica do que o pessoal que chegou de Goiás, de Minas, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, para ocupar aquela região. É uma ocupação invasora, vamos dizer assim. E por isso que tem tanto problemas entre essas zonas Conflitos, né? nessas zonas de transição. E tem uma mudança de são outros mapas que mudam, que são os mapas de espécies nativas, né, da biodiversidade, que são importantes para a produção. Sim. Então, onde uma espécie vive, a gente chama de range, né, que é basicamente o polígono no qual a espécie vive, que a gente encontrou ali os limites onde a espécie é encontrada. Então, a gente está vendo os ranges das espécies se mudando para os polos, né? Porque tá tão quente perto do Equador que se você vê sempre essa mudança ou para os polos ou para regiões mais altas. Então, essa mudança também tem muitas culturas agrícolas que dependem dessa biodiversidade nativa e que agora é um outro desafio, né? Então, estão falando dos serviços ecossistêmicos, Sim. se eu estou entendendo bem o que você está falando, né? E aí, muitas vezes, alguém que eventualmente possa pensar que toda essa questão da Amazônia, da floresta, ou coisa esteja muito distante, porque talvez a lavoura dele, ou talvez o modo de produção dele esteja um pouco mais distante dessa região, uma coisa acaba tendo influência na outra, né? Sem dúvida. E aí você olha o mapa do range, mas dentro daquele polígono onde a espécie vive, você tem um problema da extinção local, porque o ambiente fica tão inóspito que você não encontra mais ali. Então a gente vê os produtores de mel da região do Tapajós sofrendo agora, porque existe hoje em dia a aplicação de insumos agrícolas ali, com os quais essas abelhas não estão acostumadas, que elas são super sensíveis, né? Então você tem uma perda gradativa da produção de um mel que é único, abelha tucano, só acontece ali e tal. E agora essas abelhas sumindo, porque elas não conseguem coexistir com a soja. E o impacto não é só na produção de mel, é a produção da biodiversidade local, porque a abelha é um polinizador natural, né? E o melhor, vamos dizer assim, né? Um dos melhores. E como buscar esse convívio, né? Porque dificilmente a gente vai pensar, dificilmente a gente vai pensar que o Brasil, um país como o Brasil, vai deixar de plantar soja, vai deixar de plantar milho, vai deixar de plantar café, vai deixar de ter a sua pecuária, ou vai deixar de ter essa agropecuária tão potente aí, tão relevante para o ponto de vista da economia, da sua própria economia e da economia global também. Como é que a gente busca harmonizar isso e como é que a gente busca também trazer um pouco mais essa ciência, fazer essa ciência chegar também para o produtor rural ou para a cadeia do agro que ainda tem dificuldade de ter acesso a esse conhecimento? Não, e nem deve parar, né? Eu acho que a gente tem, inclusive, que aumentar a nossa produção. Só que
um sistema, isso é uma regra, um sistema mais heterogêneo, um sistema mais diversificado, ele é mais resiliente. Então, hoje, a gente já está vendo muitos exemplos. Eu vi um exemplo maravilhoso no oeste da Bahia de um produtor que ele planta a gramínea junto com o milho, né? Ou senão ele semeia, dependendo da condição ali, ele semeia a gramínea logo depois. E aí a gente vê o milho resistindo à seca, ao veranico, porque tinha aquela gramínea ali junto. Aí ele não tem maquinário. O que que ele faz? Ele adapta o maquinário. A gente estava conversando sobre isso ontem, né? Então ele tem o trator dele ali que ele comprou de uma multinacional, e aí ele tem um engenheiro de maquinário ali com ele, um engenheiro agrícola, que está colocando as facas para ele poder conseguir colher aquele milho e quebrar a braquiária um pouco só, porque depois vem o gado. É lindo o que está acontecendo. Então tem muita ciência feita ali na porteira adentro que a gente precisa disseminar isso mais. Eu acho, Rafael, que a chave é comunicação. Então, tem um ponto, Rafael, a gente tem que olhar para o futuro. Tudo que a gente faz no agro é futuro, né? Nós estamos plantando para colher o ano que vem. Se for uma cultura perene daqui 3 anos, 4 anos, vai atingir um payback com 12, 14 anos de idade. Nós estamos sempre olhando. A gente pode olhar o futuro pela escassez ou pela abundância. Pela escassez, nós vamos precificar pela falta. Quando a gente precifica pela falta, é sempre com um dano social ou um dano socioambiental muito grande. Eu sempre gosto de usar o exemplo da água. Quando a água falta, olha, pessoal aqui de São Paulo que nos ouve, quando nós tivemos aqui racionamento de água em São Paulo, verdadeiro terror, não tinha uma pessoa que não reclamava de água. O que aconteceu? Custou mais caro. Começaram a cobrar mais caro. E tem várias cidades no Brasil hoje que na conta de água vem lá escrito PSA, Pagamento de Serviço Ambiental, porque a gente precisa recompor floresta, a gente precisa recompor mananciais para que essa água volte. E aí, geralmente, quando você está pagando porque é um bem essencial que você sentiu a falta dele, você paga não alegre, mas sem reclamar, porque você sabe que ele precisa. Então, em vez da gente se pautar pela abundância, cuidando do que existe, a gente deixou levar para se pautar pela ausência, pela falta, Pela escassez. pela escassez. Então, quando a gente olha no futuro, provavelmente as coisas mais caras que nós vamos ter a continuar nesse mesmo padrão de desenvolvimento que a gente tem no mundo, não vai ter nada mais caro do que terra, água e floresta. Quem produz água é floresta. A Ludmila pode dar uma aula sobre isso aqui para a gente. Tá? Então, é impressionante como é que a gente ainda não se deixa levar por uma desinteligência, não vou usar um termo mais drástico, vamos falar pela desinteligência de continuar destruindo um ser que é o provedor da nossa riqueza, tá? Que é o provedor de mais de 90% do agronegócio brasileiro, não, eu diria por 100% do agronegócio brasileiro, porque mesmo em irrigação, essa água vem de um fluxo, né? O cara fala, mas não depende de chuva, eu puxo lá do lençol freático. E a água do lençol freático vem da onde, amigo? De um ciclo, né, de água. Então, eu acho que começa a cair a ficha em várias regiões, em vários produtores, no mundo todo, olhando por práticas, que a gente está dando esse nome bonito aí de regenerativo agora, né? Por práticas que têm um melhor controle da água, que têm um melhor controle dos insumos, que têm uma redução substancial dos químicos. Não dá para fazer, Rafael, infelizmente, essa virada de chave que muitos falam, né? Há pouco tempo atrás, eu ouvi uma pessoa falando num evento que eu estava, precisamos banir imediatamente todos os químicos. E eu concordei com ela, eu falei, eu topo com você, eu acho que a gente deve fazer isso a partir de amanhã a gente vamos banir tudo, e seu nome será dado a esse projeto, né, do banimento. E daqui a um ano, quando a gente tiver inflação de alimento e tudo começar a custar mais caro, você responderá por isso. Ela ficou olhando para mim, mas como assim? Eu falei, porque não existe essa possibilidade. Mesmo no caso dos bioinsumos, esses dias eu vi um negócio muito interessante sobre a mosca branca, né? Que hoje 90% do combate à mosca branca já é feito por bioinsumos, mas 10% eles ainda têm que administrar algum químico. E a Embrapa levou 12 anos fazendo essa pesquisa de aprimoramento desse bioinsumo. Tá? Então, não é uma hora para outra que a gente fecha isso, mas nós temos ciência suficiente para mostrar o caminho a seguir.
Esses dias conversando com a Lud, ela me contou uma história científica, que é um negócio maravilhoso. Se ela puder repetir aqui, será fantástico. Fica à vontade, por De como favor. faz o link do Centro-Oeste com a Amazônia na questão da água. Eu aposto aqui, com quem quiser, que 95% dos produtores do Centro-Oeste não tem a menor ideia que a ciência levantou essa questão. Que mostra como todos os biomas, os ecossistemas estão interligados. Então não adianta a gente falar, vamos proteger esse e vamos destruir o outro. Não. Se a gente não buscar um balanço equilibrado nisso aí, todos passam a sofrer. Você não quer falar um pouquinho Ah, sobre isso? Ludmila, Que é muito agora eu interessante. também quero ouvir, que curiosidade jornalística também aqui, eu quero ouvir também a tua explicação, por favor. Né? Não. Vamos prestar serviço aqui. Foi uma Deixa eu história. só falar uma frase antes aqui, porque Claro. eu sou do tempo que cerrado nem dado e nem herdado. Ninguém queria o pedaço de terra no cerrado. Né? Hoje todo mundo quer aqui porque é o grande celeiro brasileiro. Né? Dito isso, vamos lá, Lud. Vai, Ludmila, por favor. Eu- Como é que você explica essa relação de uma maneira bem didática aqui, professora Ludmila, por favor. Eu fui fazer uma cirurgia esses dias e o médico, depois que eu acordei no outro dia, ele contou pra mim que eu contei essa história na sala de cirurgia e falei assim pra ele: tá vendo, o senhor precisa me salvar porque eu preciso contar essa história pra outras pessoas. Não, é que eu tava falando pro Marcelo o seguinte: descobriu-se assim que o que acontece para começar a estação chuvosa no Brasil? Existe uma queda de pressão ali no Oceano Atlântico e aí com essa queda aumenta a evaporação de água do oceano. E aí as correntes marítimas trazem essa água para dentro do continente. O que a gente descobriu é o seguinte: essa queda de pressão, ela é resultado do aumento da evapotranspiração no cerrado, porque o cerrado fica verde antes da chuva. Ou que dá aquela chuva do caju, que a gente chama, o cerrado começa a ficar verde. E esse é o grande gatilho para começar a estação chuvosa na Amazônia. E aí, essas nuvens carregadas saem do oceano, vêm para dentro do continente e as árvores na Amazônia, as árvores no geral, elas jogam para a atmosfera uma substância que chama VOx, que é VOC, né? Que é composto orgânico volátil. E esses compostos, eles puxam água, eles trazem água. Então, eles formam moléculas assim muito grandes, e aí aquelas nuvens super pesadas que a circulação atmosférica leva até os Andes, e a hora que isso bate nos Andes, essas nuvens sobem tanto para o sul dos Estados Unidos e descem até o sul do Uruguai. E está tudo conectado. O fim do cerrado pode significar uma disrupção do ciclo hidrológico em todo o continente americano. E aí você falou o negócio da crise da água. Desculpa te interromper, o que você chama de fim do cerrado? O que seria o fim do cerrado? O cerrado é até um debate difícil. Eu estava com a minha sobrinha, ela tem 9 anos, estava fazendo um trabalho para a escola falando sobre o cerrado e eu estava conversando com a professora Mercedes Bustamante no Zoom e a minha sobrinha ao lado desenhando o cerrado. E aí a Mercedes vira e fala assim: tem gente que já fala que o cerrado está extinto, né? A minha sobrinha olha para mim assim, e ela é super sensível, começa a chorar. E eu falei: porque o cerrado hoje ele está 50% desmatado. E essa expansão, esse desmate no cerrado, ele se deu muito para a expansão de áreas agrícolas. E aí, o cerrado, ele é um sistema que a gente ainda não sabe como recuperar. Porque muito da biomassa dele está embaixo da terra. Uma vez a gente teve a experiência de medir a idade de uma arvoreta, assim, de 1,5 m, 2 metros, e ela tinha 400 anos. Porque ela tinha 1,5 m, 2 acima do solo, mas abaixo do solo ela tinha mais de 10 metros de raiz. Nossa. E esses 10 metros de raiz é o que leva essa água para abastecer o lençol freático. Para poder guardar essa água que a gente tem no aquífero Urucuia, por exemplo, que está sendo usado hoje para irrigação das culturas no oeste baiano, no Matopiba. Então, essa expansão dos pivôs ali, da área de irrigação no Matopiba, se dá graças a essa água subterrânea, principalmente. Porque o Ribeirão Corrente, por exemplo, ele já diminuiu a vazão dele. Se a gente comparar 1990 com 2020, a gente vê que diminuiu em 50%. Então, essa água superficial, ela está se movendo para áreas que a gente não precisa, né? Porque a água não acaba, ela se move para áreas que a gente não precisa. E assim como o aquífero Urucuia, que também já está bem, já diminuiu bastante o volume. Mas você citou o problema da crise hídrica de 2014. Eu achei muito curioso, porque em Nova York,
na década de 90, a gente teve o mesmo problema. E aí projetou-se que a cidade de Nova York ficaria sem água em meados de 2020. Então, apresentaram duas soluções. Uma que era a recuperação das bacias na montanha de Catskill. E a outra seria... E aí, essa recuperação das bacias custaria 4 bilhões de dólares na época, sem custo de manutenção. A outra opção era gastar 2 bilhões de dólares com uma manutenção anual de 200 milhões, com obras de engenharia civil mesmo. Quando a gente teve a crise hídrica em 2014, que o Paraíba do Sul foi secando e secando, e o Paraíba do Sul nasce em São Paulo e vai até o Rio de Janeiro. Eu lembro que o secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, na época, foi até o Roda Viva e ele não falou em momento algum sobre recuperação de bacia. Ele só falou da construção de diques. Aquilo me deu uma agonia tão grande, porque a gente não fala sobre serviços ecossistêmicos nesse momento. Porque quando Nova York vislumbrou isso, eles logo partiram. E, aliás, eles fizeram a recuperação das montanhas do Catskill e hoje eles não têm problema hídrico. Agora, aqui a gente não fala sobre isso. E, na época, a ONU listava o potencial conflito por causa do Paraíba do Sul entre São Paulo e Rio de Janeiro como um dos grandes conflitos por água do século XXI. E você falou da questão da comunicação para fazer essa ciência chegar até a base, o produtor ou a quem necessita de se utilizar dessa ciência. Por que, na visão de vocês, essa comunicação parece estar tão quebrada, então, e essa ciência demora um pouco mais para chegar, esse conhecimento, o compartilhamento desse conhecimento fica talvez um pouco mais, não sei se eu estou dando a impressão correta, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas fica um pouco mais travado ou demora um pouco para chegar em determinadas camadas que necessitam desse conhecimento? Eu quero olhar pelo lado do copo meio cheio, tá? Uhum. Eu acho que isso evoluiu tremendamente nesses últimos 30 anos, tá? Quando a gente olha para o sistema cooperativismo brasileiro, tá? E a gente tem cooperativas maravilhosas, né? Salvo melhor juízo, me corrijam os ouvintes aí que estão acompanhando, mas eu acho que são cerca de 70 cooperativas no Brasil que faturam mais de 10 bilhões. E nós temos cooperativas que faturam mais de 50, 60, 70 bilhões. Então, nós estamos falando aqui de um conglomerado de pequenos produtores. Vou dar a Guaxupé como exemplo, né? O maior produtor de café individual do mundo, são 16 mil produtores na faixa de 16 hectares cada um. Então, são pequenos produtores, né? Em média, né? Essa turma tem acesso à tecnologia e tem acesso à ciência, tá? Porque se uniram para isso. Quando a gente fala dos cinturões verdes nas grandes capitais brasileiras, que produzem basicamente as frutas e hortaliças que nós consumimos todos os dias, eu não sei se houve grande evolução na média geral. Teve evolução, sim, mas na média geral, não. Então, o que eu digo é o seguinte: aqueles pequenos e médios produtores que estão juntos em um sistema de colaboração pré-competitiva têm acesso a essa dinâmica da nova ciência, o que diz, o que traz e como deve ser tratado. Quem está fora disso aí não está. E esse aí é o grande problema, tá? Nós temos um número gigante de assentamentos espalhados, principalmente pelo norte e pelo nordeste do Brasil, que aquilo não é um programa de desenvolvimento agrário. Aquilo é uma lotação de gente. Você deu terra, mas sem nenhuma condição de desenvolvimento socioeconômico, tá? E essa turma, eu acompanhei alguns assentamentos na Amazônia, na época que ainda era exigido reserva legal, tá? E via de regra o que acontecia, raramente você vai achar um assentamento que tenha reserva legal hoje na Amazônia brasileira. Via de regra, você assentava aquele pessoal sem a devida condição, aí você olha do seu lado, você está ali passando fome, numa dificuldade danada, você olha do seu lado, tem uma floresta maravilhosa ali, cheia de madeira, você fala, nossa, eu vou comer essa floresta aqui, né? Eu vou colocar minha família para comer essa floresta. E destruía tudo, Não foi dada a condição de treinamento, de incorporação de ciência, de tecnologia para eles. Hoje eu conheço alguns assentamentos lá, inclusive sou parceiro de alguns lá em parceria de compra, tá? Que eles entendem a importância da floresta, entendem mais ainda a importância do mosaico que a natureza deu para a produção daquele série de produtos nativos que ali estão, estou falando nesse caso produtos nativos, e querem preservar a floresta como tal. Então eu acho assim que chegou bastante, mas ainda tem um desafio enorme, tá? Vamos lembrar que
quase 80% das propriedades agrícolas desse país têm menos de 100 hectares. Então, nós estamos falando de pequenos produtores, sob o ponto de vista brasileiro. 100 hectares, dependendo do país, é quase um latifúndio, né? Se a gente olhar para Dinamarca, por exemplo. Mas no Brasil, uma área muito pequena. Ainda falta muito o que fazer. Nós desconstruímos o modelo de assistência técnica no Brasil ainda durante o governo Collor, estamos falando lá no começo da década de 90, e nunca mais reconstruímos. Hoje, onde tem assistência técnica de qualidade, que leva esse conhecimento ao pequeno produtor, é aquela assistência técnica produzida pelo setor privado. São os parceiros de grandes indústrias em grandes setores da economia. Olha o que Santa Catarina faz na produção de frangos e suínos e assim por diante. Por quê? Porque tem uma parceria enorme com a produção. Hoje a Ambev tem uma produção fantástica com água, tá? Financiando, pagando serviços, fazendo pagamento de serviço ambiental para produtores que estão recuperando mananciais de água, porque refrigerante e cerveja, o que é? É água, amigo. Então, se não tem água, você não tem essa produção. Então, ela tem chegado aonde você tem uma parceria com grandes empresas ou onde você se organiza em colaboração pré-competitiva através de uma cooperativa. Agora, o desafio do copo vazio é como a gente chega em todos esses outros que ainda estão fora desse espectro, principalmente no Nordeste e no Norte do Brasil. E do teu ponto de vista, Ludmila, como é que a gente faz isso chegar? Rafael, o Marcelo estava falando, eu estou pensando aqui numa outra questão. Os nossos parlamentares, quando eles vão escrever um projeto de lei, qual que é a consulta que eles fazem a cientistas? A gente não tem essa cultura, essa tradição no Brasil. Eu não acho que cada parlamentar tem que ter um assessor cientista. Eu acho que as equipes de assessoria precisam ter o costume de procurar os especialistas na área, e não é um ou dois, procurar vários especialistas na área para poder auxiliar na escrita desse projeto de lei. A gente tem um monte de coisa no Brasil que não faz nenhum sentido do ponto de vista científico. A gente tem um monte de regra que, na verdade, que quando você pensa que está ajudando, está atrapalhando. Então, eu vou citar um exemplo. O plano de recuperação de áreas degradadas, 40 milhões de hectares de áreas degradadas. Quantos cientistas tinha nesse board, sabe? Pensando esse projeto. Porque agora, esse projeto, como está, ele vai ser um projeto que vai beneficiar monoculturas no Centro-Oeste, e quem precisa disso, a agricultura familiar, vai ter pouco acesso a isso. E eu quero citar um outro exemplo. O BNDES lançou um edital de restauro para terras indígenas. É um negócio, assim, para fazer, eu sei que com 2 anos você tem que ter planta crescendo, planta alta. Não tem uma fase inicial de planejamento, porque os projetos de restauro, mesmo que a gente tenha mapas de áreas prioritárias para restauração para o Brasil todo, se eu vou implementar uma área de restauro aqui nessa paisagem local, eu preciso de uma avaliação. Eu preciso de pelo menos 6 meses para avaliar onde é o melhor lugar para eu colocar os meus 100, 200, 300 hectares de restauração, para eu tirar o máximo de ganho possível em termos de serviços ecossistêmicos e para não deixar essa área de restauro morrer. E não existe nenhum componente científico nesse edital. Tanto a gente ia escrever alguma coisa na terra indígena, do Parque Indígena do Xingu, eles precisam bastante dessa coisa, da questão do restauro, mas não dá para fazer. Não dá para fazer sem um componente técnico antes, e não tem o recurso para isso. Não, porque o que a gente vê é que, assim, muito, né, eventos que a gente participa, ou coberturas que a gente faz, e vocês também participam de muitos eventos, né, cita-se bastante a questão do papel da Embrapa na pesquisa, né? Você tem aí o Brasil destacando-se por técnicas como o plantio direto, por exemplo, aí há décadas, né? Agora falando-se bastante nessa questão da agricultura regenerativa e esse conjunto de técnicas, de novos modos de manejo, e tudo isso são processos, e tudo isso, né? Você falou, por exemplo, das plantas altas em 2 anos, né? Eu, como leigo, não sei exatamente o que isso, até que ponto isso é palatável, mas você tem também toda a questão do tempo da natureza, né? Você tem que respeitar. Se a agricultura regenerativa, por exemplo, é uma agricultura que vai respeitar o processo natural, né? A aplicação dela também é um processo, né? Para colher resultados, talvez não a curtíssimo prazo, ou talvez não na safra seguinte, mas que vai chegar com mais tempo.
Só uma coisa, a questão das árvores altas que eu falei. O que que acontece? Quando você faz uma área de restauro, Isso, me ela tem que explica ter um direitinho. mínimo de conectividade. O que que é isso? Tem que ter uma área de vegetação parecida, que seja floresta. Vamos considerar que a gente está fazendo restauração florestal. Uhum. Você precisa de ter uma área de floresta próxima para ser uma fonte do que a gente chama de propágulo. Tem que vir semente de algum lugar. Tem que vir pólen de algum lugar, polinizador de algum lugar. Se eu começo a fazer porque essa área que está totalmente detonada, essa área não vai se sustentar, porque resiliência florestal, resiliência de ecossistema, se dá com a chegada de propágulos de outra área. Então é disso que eu estou falando. Você pode ter árvore alta em 2 anos, então você plantou ali uma planta de crescimento rápido, em 2 anos ela vai estar Hum. ali com 1,5 m, 2. Mas ela vai se sustentar? E a hora que você parar de fazer a intervenção humana ali, Hum. vai se sustentar? Dependendo da falta de conectividade, não Quer vai. dizer, a planta existe. A Sim, planta para fazer isso existe, ao modo, né? A É só questão é técnica. como é você vai técnica. aplicar É assim, a a gente, a ciência gente tem nisso. que lembrar que já houve muita evolução, mas há 2 anos atrás foi produzido um estudo olhando para um monte de áreas de restauração florestal que foi feito na Ásia. Tá? 40% das plantas tinham morrido. 40%. Então já se sabe que tem que se fazer diferente. Tem uma experiência muito legal de uma fundação no corredor Araguaia-Tocantins, onde eles recuperam a área de reserva legal, de 10 quilômetros de um lado, 10 quilômetros do outro, e eles chegaram e foram plantando e iam embora, plantava e iam embora. Morreu quase tudo. Então hoje eles chegam, o viveiro é dentro da fazenda, eles ficam 2 anos ali, tem uma seleção especial de mudas. Mas deixa eu tocar num ponto só da Embrapa, porque o negócio que me deixa mais chateado é a nossa hipocrisia em relação à Embrapa. A gente fala da Embrapa como se fosse o suprassumo da pesquisa científica no Brasil. Já foi. Já foi. Não é mais. Nós não damos para a Embrapa a importância que ela deveria ter. A Embrapa hoje utiliza mais de 90% dos seus recursos para pagamento de salários de manutenção. O que é aplicado em pesquisa é muito pouco. A Embrapa vive de um histórico de sucesso. Tá? Então, assim, essa hipocrisia que a gente fala da Embrapa com boca, todo evento do agro alguém fala da Embrapa, mas ninguém nunca conserta um sistema que está quebrado, e eu falo isso com muita tristeza. Eu sou conselheiro de 3 áreas da Embrapa, eu conheço a fundo esse processo, tá? E se a gente quer consertar isso que a Ludmila está falando, ou seja, como é que a gente apropria ciência em política pública nesse Brasil, a gente precisaria de uma Embrapa. Mas é aquela Embrapa da década de 70, 80 e 90 que construiu soluções para o Brasil. E que Essa, contava com financiamento, né? muito, O que falta hoje é muito financiamento. financiamento. É aí que eu quero entrar, né? Quando a gente fala dessa questão do ESG de modo mais amplo, a gente falou muito do E aqui, né? Dos serviços ecossistêmicos, o Marcelo tocou no S aí também, na questão do desenvolvimento, inflação de alimentos. Onde é que entra o G dessa sigla nesse contexto todo? A governança, o mercado, os governos, a participação do setor público, do setor privado em promover, em ajudar a promover o acesso, ajudar a promover a aplicação de todo esse conhecimento científico, ajudar a promover a conscientização também sobre esse conhecimento científico, sobre a aplicação dessa ciência, porque se nós estamos falando de cadeias produtivas, e aí vocês me corrijam também se eu estiver errado, quer dizer, ela começa lá no produtor, mas hoje você tem todo um mercado que exige rastreabilidade, exige origem, exige manejo correto de produção, um manejo ambientalmente e socialmente responsável, um produto ambientalmente e socialmente responsável. Ah, onde é que entra o G nessa agenda toda aí do ESG na avaliação de vocês? Sem governança não tem os 2 primeiros. E aí você cria planos inacabados. Porque o plano que não tem escrito como, por quê, para quem, a que custo e quem paga, não é um plano, é só uma vontade. E nós estamos cheios de vontades aqui nesse país, mas planos propriamente dito, muito poucos. Eu queria trazer, assim, até fazer um contraponto, Marcelo, o atual plano de transformação ecológica, que agora mudou de nome, não lembro o novo nome, né? Mas a gente conhece mais como plano de transformação ecológica. É um esforço interessantíssimo, interministerial,
que gerou aí o programa, né, a taxonomia, a definição da taxonomia no Brasil, ambiental e tal. Incrível, taxonomia sustentável, né? Traz vários avanços, mas a gente precisa contar com a continuidade dele lá na frente. Então, a hora que esse governo mudar, vai ser uma política de Estado, vai ser um plano de Estado, isso precisa continuar. O plano safra, que a gente tanto fala, a agricultura precisa, sim, reconhecer a importância da COP e acreditar no processo da COP, porque por causa dos compromissos que o Brasil voluntariamente assinou na COP 15 em 2009, a partir de 2010 até 2023, a agricultura no Brasil diminuiu de 7 a 11% as emissões anualmente. Isso é uma conquista de duas políticas que a gente não consegue separar exatamente o que foi um, o que foi o outro, porque elas começaram mais ou menos na mesma época. Uma foi o Plano ABC. Então, as práticas de agricultura de baixo carbono fizeram com que as emissões da agricultura diminuíssem. E a outra foi a moratória da soja, porque aí o desmatamento relacionado à agricultura também diminuiu. E quando você diminui o desmatamento, você diminui a emissão. Então, assim, são ganhos consideráveis que a gente conseguiu com políticas, né? Com planos que realmente foram adotados. E quantos governos a gente teve desde 2010 que o plano ABC, de uma maneira ou de outra, continuou? Então, a gente precisa de planos como esse. Mas e aí, agora o plano de transformação ecológica, que é interministerial, que tem uma transversalidade muito maior, ele vai continuar? Ele precisa continuar. E que o mapa não participou. Não, e isso que Então, você coloca, Ludmila, e dramático isso, né? Como é que você vai fazer uma transformação ecológica sem o Ministério da Agricultura e da Pecuária? não, e isso que você coloca é importante, porque muitas vezes a gente fala, né, das emissões do agro, porque as emissões. E você está colocando aqui um exemplo prático de que a agropecuária ela é solução para isso também. Ela faz parte. Se ela não é a solução única, ela é parte muito importante da solução para essas questões, né? Se tem uma solução simples para um problema complexo, você abandona, porque não é assim. Tanto é que a gente, na FDC, eu sou também professora da FDC, eu gosto muito de trabalhar lá, porque agora a gente Então eu está não te chamei de professora por acaso. Puxa vida, hein? Que bom. na FDC a gente está desenvolvendo um modelo de negócio para acelerar a transição para a agricultura regenerativa, e uma parte dele é desenvolver um índice. E é um índice extremamente complexo, e a gente fez um workshop lá no final de agosto, com a participação massiva da Embrapa, tinha banco, tinha setor privado, academia, Mapa, tava tudo tava ali. todo mundo lá, e assim, as pessoas, nossa, mas é muito difícil. Sim, é muito difícil, porque são vários fatores que precisam ser considerados, porque você como produtor, no oeste de São Paulo ou no sul do Maranhão, vocês precisam ter as suas realidades consideradas para a gente poder cobrar ou a gente poder falar, essa aqui é a solução que você tem nas suas mãos. Uhum. E às vezes o produtor quer fazer essa transição e não tem ali em mãos um plano ou uma possibilidade, o que que eu faço, por onde eu Ou começo. muitas vezes uma metodologia, né? Muito se fala Sim, da questão, a gente ouve, muito se fala da questão de você ter metodologias mais voltadas à realidade da agricultura tropical aqui, e são iniciativas aí que estão sendo desenvolvidas, né? No caso, essa que você está colocando. e aí a gente volta na questão da assistência técnica. E uma assistência técnica que precisa voltar e voltar bem. Aí tem tem várias iniciativas para fazer assistência técnica com base em inteligência artificial, que seria um ganho para nós. Se a gente conseguir pegar esses dados reais de campo, as realidades diferentes e alimentar uma inteligência artificial para o desenvolvimento dessa ferramenta de assistência técnica, seria maravilhoso. E esse seria um bom ponto da inteligência artificial. Agora, qual que é um mau ponto da inteligência artificial? Que esses projetos de lei sejam escritos mais e mais em inteligências artificiais generativas, né? Que criam textos, muitas vezes, que não são bem embasados, e a gente piore ainda mais a qualidade das políticas públicas que a gente tem no Brasil, esses projetos de lei que são apresentados, que são de chorar. A tecnologia está aí. Como é que a gente acopla e como é que a gente traz isso? Os grandes estão fazendo de forma rápida. Como é que a gente traz isso nos pequenos? É o grande desafio. E eu não acho que essa imensidão de pequenos produtores no Brasil seja um problema no Brasil. Mas eu acho que é uma grande oportunidade da gente revolucionar a estrutura de produção agrícola nesse país. Agora, Marcelo, você que é uma pessoa que tem relação com muita gente do mercado, como é que o mercado entra nisso, no sentido de ajudar a promover isso também? Não, eu acho que está entrando.
Está entrando. É engraçado, há pouco tempo atrás eu fui chamado por um grande fundo de investimento, grande, mas grande mesmo, tá? E eu falei, gente, eu não sou da área, o que vocês querem comigo? Ele falou, Marcelo, é o seguinte, nós queremos investir agora nesse agro diferenciado. Assim, eu falei, o que é um agro diferenciado? Ele falou, nós não queremos mexer com soja, milho, cana-de-açúcar, algodão, essas culturas tradicionais a gente não quer. A gente está olhando para esse novo agro que existe aí, esse agro de produtos amazônicos, esse agro de fruticultura e, e principalmente esse agroambiental que você fala tanto, essa união de floresta com produção agrícola. Nós não entendemos nada, então nós precisamos de você aqui, como um consultor nosso, ou um sócio nosso, alguma coisa assim, para nos orientar de como é que a gente gasta, e a quantidade de dinheiro inicial são 500 milhões de reais, como é que a gente aplica isso aí no campo. Então, dinheiro não tem problema de oferta, tem problema de demanda. Tá? Se a gente ajusta a demanda dentro de projetos adequados, a gente faz uso melhor desse capital e da disseminação da ciência e da tecnologia. Eu estou muito feliz que a CNA fez um acordo com a Embrapa e passa a aportar, a partir do ano que vem, 100 milhões de reais por ano. E o Roberto Rodrigues me falou que tem outras 2 entidades que cada uma vai aportar mais 100 milhões. Então são 300 milhões de reais por ano que a Embrapa vai ter. Eu espero que seja utilizado na plenitude, esse dinheiro na plenitude da ciência, na criação de ciência, e não na manutenção e reforma de prédios, equipamentos e assim por diante. Se a gente não retomar esse processo de produção de ciência tropical aqui dentro do Brasil, a gente mais uma vez vai perder o bonde no último lugar que a gente tem de ser relevante no mundo, que é justamente na estrutura agroambiental desse país. O título dessa série aqui é Conversa com o Futuro. Eu quero deixar uma pergunta para vocês, exatamente nisso, no sentido do que vocês pensam para esse futuro, né? A gente viu tanta ciência evoluir, tanta tecnologia surgir, novas ferramentas surgindo, como coloca aí o Marcelo, né? Na medida do possível e da nossa capacidade humana e daquilo que a nossa capacidade humana e o nosso conhecimento tende a evoluir daqui para frente, como é que vocês veem, então, o mapa da produção rural brasileira baseado nesse contexto que a gente vê hoje de mudanças climáticas, mas também em toda essa expectativa que a gente, pensando num modo mais otimista, deva ter de aplicação de conhecimento, de aplicação de ciência, de fazer tudo isso chegar ao produtor, dos mercados e dos agentes das cadeias produtivas também estarem cada vez mais cientes da importância de tudo isso, como vocês estão colocando aqui. Como é que vocês veem, então, o mapa da produção agropecuária brasileira para o futuro? Eu vou contar uma coisa que eu acho que eu contei para pouquíssimas pessoas. Eu converso comigo daqui a 10 anos com bastante frequência. E aí eu falo e eu mesma respondo, só que sou eu de hoje e eu daqui a 10 anos, né? E eu sou sempre eu sou uma realista, mas assim, esperançosa. E aí eu sempre falo eu falo para mim mesma, nossa, que legal que a gente fez todo aquele esforço em 2025, porque hoje, em 2035, a gente tem um mapa de soluções baseadas em natureza para todo o Brasil. A gente sabe o potencial, a gente sabe o que a gente pode fazer em cada lugar para a gente vencer a crise climática. E a Ludmilla de 2035 fala assim para mim, nossa, a gente está muito mais perto de lidar com esse problema, e em 2050 isso não vai ser mais um problema, a gente vai ter outros problemas para lidar. Então, eu sou sempre essa realista esperançosa de que o mapa da produção no Brasil é um mapa em que a gente entende toda a nossa potência. Para cada pixelzinho, assim, de 30 por 30 no mapa, meu mapa tem uma resolução alta. Eu vou concordar com ela, tá? Vou concordar. Eu sou um otimista realista. Ah, bom. Mas Que bom. vou te falar o seguinte, olha só como é que as coisas estão mudando favoravelmente, tá? Há 4 anos atrás nós não estaríamos tendo essa conversa aqui, tratando de uma estrutura agroambiental. Ao falar de regeneração, a gente está falando de uma estrutura agroambiental. Esse era um debate completamente proibido há 4 anos atrás aqui no Brasil. E em vários outros países do mundo. E nós estamos fazendo ele aqui agora. Tá?
ele está evoluindo. Aí você fala, pô, Marcelo, mas o mundo está muito difícil, olha as tensões geopolíticas que nós estamos vivendo. Dá uma olhada na história, eu gosto muito de ler sobre história. Todas as grandes transformações mundiais surgiram durante o período de grandes tensões geopolíticas. Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa tensão geopolítica também com grandes soluções, com grandes evoluções. Tá? Não sou pessimista em nenhum ponto. E, afinal de contas, gente, eu sou engenheiro, eu estudei, eu fiz mestrado, fiz pós-graduação, então sou uma pessoa que confio na ciência e acompanha a ciência. E quem acompanha a ciência e acredita na ciência não pode ser pessimista, né? Porque é a saída que a gente tem para os problemas que a gente enfrenta. Marcelo, Ludmila, puxa vida, a gente tem conversa para um dia inteiro aqui, mas infelizmente eu tenho que encerrar aqui esse episódio do Globo Ruralcast Conversa com o Futuro, agradecendo a você. Ludmila, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Rafael. Da próxima vez eu trago pão de queijo e a gente fica o dia inteiro. Maravilha. Agradecendo a você também, Marcelo. Obrigado mais uma vez. Conversa de mineiro com goiano dá sempre pronto, né? Obrigado, Rafael. Prazer estar aqui com vocês. Olha, e a gente agradece a você que nos acompanhou até agora em mais esse episódio do Globo Ruralcast Conversa com o Futuro, essa série especial discutindo aí sempre temas importantes, temas relevantes para o presente e o futuro do agronegócio brasileiro. Lembrando que esse e todos os outros episódios do Globo Ruralcast estão no nosso site, globorural.com.br, nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Nosso canal que eu peço para você se inscrever, para você ativar ali as notificações, para você curtir, compartilhar. Deixa também o seu comentário, diz lá que tema que você quer ver a gente discutir aqui no Globo Ruralcast, tá bom? Eu fico por aqui e até o próximo episódio.